Outra indicação, não é só para os padres, mas é também para os leigos, para se prepararem bem para a liturgia da palavra de cada domingo. Um livro precioso do pregador da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Cantalamessa. Ele que faz as pregações na Basílica de São Pedro em datas especiais, quando não é o Papa que o faz. Então ele tem um livro, o Verbo se fez carne, da editora Ave Maria. Gente, é um livro precioso, porque as reflexões dele sobre a liturgia de cada domingo são muito boas. Assim, por exemplo, o 26º domingo do tempo comum, que é o domingo, hoje, missa antecipada, e amanhã, nós temos aqui as leituras e depois o Evangelho. O tema que ele coloca é uma reflexão sobre o escândalo. Mas logo no começo, ele nos diz que a liturgia da palavra escolheu para a reflexão deste domingo não tanto o escândalo, apesar de que ele vai depois articular o escândalo, a palavra escândalo, com a primeira parte do Evangelho, que é exatamente, ele vai dizer assim, aqueles que não são dos nossos. É a primeira reflexão que está de acordo com o Evangelho, de acordo com a primeira leitura, primeira parte do Evangelho. A segunda parte é sobre o escândalo, mas ele diz, a escolha da liturgia inclina-se para o primeiro tema, porque ele concorda com a primeira leitura e depois ele começa a reflexão dele. Vale a pena, Raniero, eu falo Rogério porque parece, né? Raniero Cantalamessa, é o pregador da Casa Pontifícia, e aqui é bom porque você pode comprar esse livro para a reflexão da liturgia da palavra dos domingos e também as grandes festas, vale para o ano A, B e C, tudo aqui. Então você não é igual aquele tipo de publicação que você tem só o ano A, um outro volume, o ano B e um outro volume, o ano C. Não. Aqui estão presentes os 3 anos litúrgicos, os 3... e tem mais, o prefácio do livro em português, né? É escrito por um grande amigo meu, Dom Alberto Taveira, que é arcebispo de Belém do Pará. Então, é muito interessante exatamente esse livro, e ainda vou indicar outros daqui a pouco. Agora, continuando a reflexão do Papa Francisco, o número 101 tem uma passagem que não é bem uma linguagem pontifical, né? Não é uma linguagem própria dos documentos da Igreja, é uma linguagem própria do Papa Francisco que tem cativado o mundo, né? Nós estamos vendo a recepção dele nos Estados Unidos, uma recepção extremamente calorosa. São multidões e multidões, dando de goleada em quase todos os outros países que ele já visitou, e uma multidão muito entusiasmada. É bom a gente lembrar que a Igreja Católica nos Estados Unidos, apesar das crises de alguns anos atrás, ela se recupera rapidamente e não diminuiu o número de católicos, ao contrário, aumenta cada ano significativamente. 1/4 da população americana é católico e praticante, hein? Porque no Brasil fala que todo mundo é católico, mas quem pratica mesmo 10%. Lá não. Lá é a maioria, 80% é de praticante. Então, a população cresce, a população católica nos Estados Unidos cresce de maneira nunca vista. Talvez por isso que a maior parte dos candidatos à presidência da República dos Estados Unidos, principalmente do Partido Republicano, se bem que existem também nos democratas, são católicos. Eu não sei se vocês viram na televisão, o presidente do Congresso americano é um católico, assim, praticante, e que estava do lado esquerdo do Papa, do lado direito estava o vice-presidente, que é católico, John Biden, e do lado esquerdo, na janela do Capitólio, estava um que chorava copiosamente, é o presidente do Congresso americano. Então, a gente vê que é um país onde, sem dúvida nenhuma, já é maior o número de católicos lá praticantes do que no Brasil,
e, sem dúvida, no futuro será o maior país católico da América. Não será o Brasil, já não é mais o Brasil, mas será possivelmente México e Estados Unidos. Muito bem. O Papa Francisco, que está cativando com toda aquela linguagem, ele fala no parágrafo 101 algo que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu quero ler, serve para mim, inclusive agora, hoje, neste momento. Eu acredito que serve para todos nós. Olha o que o Papa diz. Todos nós provamos simpatias e antipatias. Ele se inclui também, né? Isso é muito importante à humanidade, né? E talvez neste momento estejamos chateados com alguém. Olha que coisa, que linguagem boa, né? Fácil, penetrante, chega no coração, né? Pelo menos digamos ao Senhor, Senhor, estou chateado com este ou com aquela. Peço-vos por ele ou por ela. E aí, entre aspas, fechadas as aspas, continua. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor e é um ato de evangelização. Façamo-lo hoje mesmo, agora mesmo. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Comovente, né? É muito bonito isso e eu falo isso para mim, estou falando isso para cada um de você que está me vendo aqui no programa Questões de Fé. Faço minhas as palavras do Papa Francisco, tão bonitas, tão emocionantes, porque não tem jeito, nós temos antipatias, nós temos divergências, nós temos isso, é difícil. Nós somos assim, né? Se a gente não tem coragem de recuperar a simpatia, porque isso não é do nosso controle, rezemos por aquela pessoa, né? Não deixemos que o ódio nos corroa. Vamos agora, mais uma vez, ver o Padre Jesus, que vai falar sobre o carisma da congregação dos Sacramentinos, Santíssimo Sacramento, e a presença deles aqui em Belo Horizonte. Vamos conferir. A fundação, então, acontece na França, na cidade de Paris, tendo São Pedro Julião, que nasceu em Lamy, mas que muda para Paris com esse objetivo, né, de estar fundando uma congregação. O sentido é aproximar a Eucaristia das pessoas, porque na sociedade francesa e também na parte da Europa ali havia uma questão do distanciamento da Eucaristia, né? Então a Eucaristia era... As pessoas não comungavam, se culpavam muito, achavam que estavam impuras, né, para poder participar da comunhão. E a partir da fundação, então, ele tem esse desejo de aproximar a Eucaristia das pessoas, fazer com que as pessoas pudessem adorar mais, né? Ele tinha uma frase que ele gostava lá de São Paulo, adorar em espírito e verdade. Então, marcou muito esse texto de São Paulo para a vida de São Pedro Julião. E nesse objetivo de levar esse carisma também, não ficar só ali para a sociedade francesa, mas também expandir, né, para diversas partes do mundo. E graças a essa intuição de São Pedro Julião, nós temos aqui o carisma, né, nessa catedral que é chamado Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua, né, que sempre estamos aí para fazer o momento de adoração com os fiéis. O início aqui em Belo Horizonte a partir de 1937. Né? Por quê? Porque em 1936 tinha acontecido o grande congresso eucarístico, eu estava até olhando aí o material, foi um evento assim, imagina, 100 mil pessoas, né, na Praça Raul Soares, que se encontraram no momento final do congresso, né? Então, foi um evento assim, marcou aqui a cidade de Belo Horizonte, talvez mais que a Copa, 100 mil pessoas presentes. Belo Horizonte naquele tempo tornou-se o altar do Brasil, né? Então foi um momento muito marcante. E Dom Cabral, o primeiro bispo dessa diocese, tinha esse grande desejo. Aí a partir desse momento começa aqui em Belo Horizonte a adoração que desde 1937 até hoje, ininterruptamente, sempre tem adoração. Bom lembrar, ele falou 100 mil pessoas como se fosse muita gente. Hoje não é muita gente para uma cidade que tem
Na área metropolitana, cerca de 2 milhões e na área não, no município, cerca de 2 milhões, 1 milhão, quase 2, e na área metropolitana, 4 milhões. Lembremos que Belo Horizonte, naquela época, tinha 150 mil pessoas, no máximo 200, não chegava a 200 mil. Então, 100 mil foi a cidade inteira. E, naturalmente, havia gente do interior também. Não faz parte da minha memória, porque eu não era ainda nascido, né? O Papa, voltando agora ao nosso documento, o número 102, 103, 104 e vai até o número 111, vai falar de outros desafios eclesiais. Mas é muito interessante o número 102. No número 102, o Papa fala exatamente dos leigos. Ele vai dizer que os leigos é o número maior na igreja, né? Os ministros são insignificantes, né? Quantos padres nós temos no mundo? 400 mil. Quantos padres e bispos, né? Se fôssemos contar os bispos, parece que hoje são os 3 mil. Então, total de ministros, incluindo diáconos, etc., 500 mil. Se a gente colocar também religiosos, consagrados e consagradas, vai dar mais ou menos 1 milhão no mundo inteiro. E quantos católicos são no mundo? São muitos. É 1 bilhão, né? 1 bilhão e não sei quantos milhões. Portanto, o número de leigos é muito maior. E aí nós começamos a preocupar, eu vou falar no próximo bloco, do que o Papa considera que é preciso, como desafio, é preciso fazer para que os leigos tenham mais presença na vida da igreja. Voltamos daqui a pouco.